entra no real. Não, se for nessa situação, depende Sim. do seu estilo de lucro. Entendi. Entendeu? Depende do seu estilo de lucro. Que bom, né? Não é bom também precisar de um corretor para comprar e vender imóvel, alugar um imóvel, né? Olha aqui o lucro real. Aqui eu tenho uma situação simulada que deu, neste caso, de uma renda tributável de R$40 mil de uma empresa, que ao final ela tributou pelo lucro, deu 19,2 mais 5 de ISS, 24%. Esta empresa tem o perfil de ser lucro presumido mais economicamente. Ela pagaria menos imposto no lucro presumido. Ela pagaria 17, né, que nós vimos lá. 17,33. Hã? 17,2. 17 pontos contra 19 mais 5, 25. Aí fica ruim. Exatamente, tá? Então, esta é a ciência do planejamento no momento da opção do sistema tributário. Quando é que eu faço a opção? Nos primeiros meses do ano que começa o exercício, janeiro, fevereiro e março. Paguei o imposto de renda e a contribuição social, eu vinculei o regime de tributação. Se algum profissional disser para você, eu errei na opção, eu vou retificar o DARF, porque é um erro de preenchimento de DARF, e é possível mudar a opção, fuja desse profissional. Não é possível mudar a opção. Não existe erro na opção. Tem uma instrução normativa que deixa bem claro. Porque o que aconteceu? O brasileiro é muito criativo, né? Ele não sabia o resultado. O que ele fazia? Ia lá para o lucro real. Depois chegava em maio, junho, puxa vida, mas o lucro real vai sair muito caro, eu quero ficar no presumido. Entrava com um requerimento, eu recolhi o DARF errado. O meu código correto é o do lucro presumido. Era uma avalanche de retificação de DARF. O que fez a Receita? Baixou um ato normativo, recolhimento de DARF para a opção tributária, impeditivo à retificação. Por isso que precisa a prevenção e o planejamento é importantíssimo nos dias de hoje. Outros encargos aqui na empresa, ISS, que nós já falamos, de 2 a 5, INSS, se você tiver empregado, aí você tem o custo da relação com o empregado. Se você for um empresário e pagar uma pessoa física intermediária do agenciamento, você vai pagar aqueles 20% que eu falei. Então você também não vai querer se relacionar com uma pessoa física, porque senão vai perder 20% no bolso. Então você vai dizer, eu não me relaciono com você, tá? Me traz uma PJ aqui. E de repente até fala, me traz uma de processamento de dados, cuidado, tá? Seguro de acidente, contribuição de terceiros, taxa de fiscalização, contribuição sindical patronal e a contribuição sindical dos empregados. Isso aqui, essas variáveis, elas são pequenas, eu diria no custo, são custos anuais aqui. A sindical é uma vez por ano, a dos empregados é uma vez por ano, mas as outras são variáveis de acordo com a folha de pagamento. Comparação. Aqui nós fizemos uma simulação para dar uma visão geral, né? O autônomo, um CLT, lucro presumido e lucro real. Olha que interessante, o autônomo aqui, que é o autônomo que nós falamos autônomo, é a pessoa física. É aquela que a Caixa Econômica não quer mais trabalhar. Tá? Ela custa para o autônomo em torno de 38% aproximadamente. Por quê? Retenção na fonte, do imposto de renda, mais o ISS e mais a Previdência Social. E para o tomador do serviço, 20%. Então, essa relação de autônomo da pessoa física aqui, ela sai num custo quase de 60% do valor dos serviços prestados. Isso é que se torna impeditivo, essa relação, tá? Para os dois lados. A CLT chega diretamente a 31,55, mais 20% do patronal, direto, mas aqui chega os encargos sociais, pode chegar até 80% dos reflexos indiretos, férias, 13º, fundo de garantia, auxílio-doença e tudo mais que pode acontecer nessa relação. Então, o custo com CLT é muito, muito caro. Então, só para empresas que não podem efetivamente terceirizar a sua atividade. O lucro presumido pode aqui, neste caso, que é simulado, foi aqui uma receita de R$ 480,
no lucro presumido chegou a uma taxação de 24,73 e a mesma no lucro real de 24,03. Aqui nesse caso, a diferença é muito pequena. O lucro real o lucro presumido me traz um custo maior do que o lucro real. Fico no presumido ou no lucro real? Trabalho contábil é o mesmo para os dois, viu? Não ponham, coloquem bem isto, saiam do modismo que o simples, que o lucro presumido é um sistema simplificado. Não é. É necessária a contabilidade, tem que fazer balanço, tem que fazer balancete. Aí, qual é uma das maiores vantagens da PJ? Agora que eu estou deixando aqui uma dica que não está em nenhuma lâmina, tá? Mas vai ficar gravado. Que é o outro benefício da PJ, que é a distribuição do lucro. Nós falamos naqueles 32% de presunção, que é o lucro que a Receita tributa. Se o meu lucro for de 60%, for de 70%, e eu provo contabilmente que eu tive este lucro, todo este lucro eu mando para a pessoa física isento de imposto, como lucro distribuído. Como assim? Vocês gostaram dessa agora, né? Acho que valeu a pena agora só por essa dica, né? Legal. Eles não são, viu? Viu? Hein? Foi. Nessa daí vai todo mundo fazer a PJ agora, né? Mas é assim mesmo, tá? O erro que se comete no mercado, por comodismo aí, não por desconhecimento dos empresários, tomadores de serviço de contabilidade, por comodismo dos profissionais de contabilidade, eles entram no regime do lucro presumido. A legislação federal diz o seguinte: quem optar pelo lucro presumido, basta a escrituração de um livro caixa. Isso quer dizer o seguinte: basta a escrituração de um livro caixa. Só que o livro caixa você tem que escriturar com todas as transações financeiras, de recebimentos, de pagamento. Só que escriturando o livro caixa você não faz prova de lucro. Consequentemente, você tem dois problemas. Se você distribuir lucro sem contabilidade, a Previdência vem amanhã em cima de você e diz para você: prova que você teve este lucro. Eu estou na legislação do lucro presumido. Não, eu quero o balanço, cadê a contabilidade? Não, a lei me dispensa. Não, o Código Civil é obrigatório. Se você não tem contabilidade, eu vou atribuir a distribuição de lucro como prolabore. E tributa os 20% do prolabore dos lucros que foram distribuídos isentos. Então, entendo bem, distribuição de lucro só com prova contábil. E a grande inteligência do sistema. É necessário eu formar muita despesa numa empresa de lucro presumido? Reduzir o meu lucro? Não. Então não adianta ficar procurando despesa aqui e ali para reduzir o meu. Deixa o lucro lá, de 60%, de 70%, distribui para a pessoa física livre de imposto. Vai como lucros e dividendos distribuídos na pessoa física. Vocês não sabiam disso? Há de se fazer a contabilidade. Não tem negociação aí. E aquele contador que não está fazendo a contabilidade está com o risco de perder o exercício da profissão. Tem contador aqui na sala? Não tem, tem um ali. Você concorda comigo ou não? Você faz a contabilidade? Não vai dizer que não, né? Eu tenho aqui, estão chegando as perguntas dos internautas, e tem aqui o colega Carlos Alberto. Ele pergunta assim: boa noite, gostaria de saber, tenho uma empresa, mas não está em meu nome. Posso ser responsável técnico para cadastrá-la no Cresce como imobiliária? Ou seja, a atividade atual e consultas a crédito. Aqui eu acho que é só uma questão de alterar o objeto social e ele precisa ter o registro no Cresce. No Cresce, né? Então não.
Ele precisa ser sócio da empresa. Isso. O Cresce não aceita uma responsabilidade simplesmente técnica como o engenheiro aceita, né? Não. O engenheiro, você pode ter uma empresa de leigo e ter um responsável técnico na engenharia. Mas o Cresce não, com uma contabilidade também não. Tá? Não Eu aceita. tenho aqui mais 3 perguntas. A Vanessa de Oliveira Bispo. Se você tem o Cresce como pessoa física e abre o empresário individual, paga a anuidade do Cresce como pessoa física ou jurídica? Vai pagar. Vai pagar como jurídica. É interessante que saibam o seguinte, na questão do empresário individual, paga-se uma anuidade de pessoa física, uma anuidade de pessoa jurídica. No caso de limitada, aí paga-se pela tabela do capital registrado, que inicia com 2 anuidades. Então, o empresário individual, neste aspecto, sai mais barato, porque é apenas um. Mas o empresário individual sai mais barato no aspecto do Cresce. Do Cresce mas não apenas, sai mais barato no contexto total. Sim, então, claro, é vantagem claro. pagar individualmente e pagar como PJ também, porque ele vai ganhar no reflexo tributário. E aqui... Aí a nossa família aumenta também, né, Viana? Ficamos sem dúvida. E praticamente a mesma pergunta de Eduardo Manzini. O corretor de imóveis que tem um CNPJ firme individual, o Cresce exige o Cresce jurídico ou pode usar o Cresce físico? Tem que ter o Cresce jurídico. Eduardo. Temos aqui o outro, é Fabiana. Seria obrigado a ter o Cresce jurídico se eu abrir uma empresa ou posso continuar só com o físico? Fabiana, tem que ter o Cresce jurídico. E essa daqui, Chapina, o Osmar Alves, lá de Santo André. Ninguém abre uma empresa pensando em fechar. Mas existe uma máxima que o difícil não é abrir, e sim fechar uma empresa. Mas se for este o caso, tem alguma vantagem do empresário individual com relação à limitada? Um abraço, Osmar Alves. Não, nenhuma vantagem em relação ao empresário individual e à limitada. As obrigações são as mesmas, o regime tributário são essas alternativas, o custo tributário é a opção de escolha de cada um do empresário. E a máxima que é difícil fechar é uma verdade, mas desde que a empresa não esteja organizada e com débitos tributários. Porque se você tratou da sua vida da empresa corretamente, recolhendo os impostos, tendo a sua contabilidade regular, entregando todas as obrigações que são necessárias, não há dificuldade para encerrar a empresa. A máxima que é muito difícil encerrar a empresa é para as empresas que não estão em condições de encerramento, porque para você encerrar uma empresa precisa das certidões negativas de débitos, né? Por isso que é difícil, mas ela se complica somente por esta razão. Olha, senhores, eu estou preocupado com o horário, são 7h20, eu estou muito à vontade, está muito gostoso aqui o ambiente. Tem mais pergunta aqui. Então, eu estou à disposição dos senhores. Do internauta Alberto Sussumo. Se considerarmos 12 meses e que o faturamento do corretor é cheio de altos e baixos, não seria melhor o lucro real? Porque, na média, as despesas poderão ultrapassar as receitas. Se a sua atividade é sazonal, acontece esse fato. Mas e naquele mês que você vendeu um grande imóvel e recebeu aquela comissão gorda, gostosa, e que ela consome todas as suas despesas e dá um lucro que vai superar a tributação do lucro presumido? Este é o dilema. Melhor pode ser o presumido. Vai depender, vocês têm que fazer um exercício, começar a fazer um exercício que nós chamamos de orçamento empresarial. Qual é a minha expectativa de ganho este ano? Vamos pensar em 2012, porque 2011 a opção já está sacramentada quase. Mas quanto eu pretendo faturar em 2012? Quanto eu vou ter de despesa? Quanto eu vou pagar de imposto no lucro presumido e no lucro real? E tomar decisão. Não tomar decisão no escuro. Agora, não entrar à deriva também, porque se a atividade é sazonal e eu optei pelo lucro presumido e lá na frente eu tenho uma grande receita e me deram um resultado positivo maior do que o lucro presumido, menor do que o lucro presumido, desculpa, eu vou pagar mais imposto no lucro presumido do que no lucro real.
Está com dúvida? Estou inseguro? Está para acontecer uma operação em março, abril? Está para pintar alguma coisa no meu carro? Dica: não recolha o imposto. Pague com multa. É mais barato. A opção não está dita que é no pagamento do imposto? Eu estou numa expectativa de fechar um grande negócio. Hoje tudo me indica que eu vou para lucro real, porque eu estou com prejuízo, né? Mas vai me entrar amanhã R$1 milhão em maio. Eu estou um negócio para fechar aí que vai me entrar. Está para acontecer isso? Segura. Não faça o vínculo. Pague com multa depois o imposto pelo lucro presumido, se for mais vantajoso. Se for o real, é que o real tem algumas alternativas muito interessantes. Não dava o tempo para a gente explorar tudo que nós temos para explorar. No lucro real, você tem 3 alternativas de opção. O regime de pagamento por estimativa, que é igual do lucro presumido, que eu pago pelo faturamento, chega em dezembro, eu faço o balanço, vejo qual é o meu lucro do ano, desconto todos os impostos que eu paguei de janeiro a dezembro e recolho a diferença. Se eu não tenho diferença a recolher, se eu já paguei todo o imposto devido, eu fico credor perante a Receita Federal e vou optar no mês seguinte. A outra alternativa, eu faço balanços mensais, balanços por suspensão. Então, essa questão da sazonalidade fica resolvido mês a mês. Eu tive janeiro prejuízo, fevereiro prejuízo, março prejuízo, abril, maio, junho, em outubro, eu tenho lá um grande lucro. O que acontece? Esse prejuízo, fazendo o balanço mensal, ele fica todo compensado. Se eu não fizer o balanço mensal, se eu usar a presunção, só 30%. É 30, né, Milton? 30? 30%, que às vezes a gente se perde um pouco em tanta confusão. Doutor, tem mais um internauta aí com mais uma pergunta. Tá. Por gentileza, o internauta, o nome dele é Paulo César Oliveira. A pergunta dele é a seguinte: como empresa individual altera a relação entre corretor e imobiliária? Quais seus vínculos e custos? Como empresa individual altera a relação entre corretor e imobiliária. Ele já começa fazendo a primeira confusão da empresa individual. Não altera a relação do corretor com a imobiliária, porque quem se relaciona é a empresa e não é mais o corretor. A primeira confusão da empresa individual. Você vê como é difícil assimilar. Ele não consegue se desassociar. Eu sou uma empresa CNPJ. É a empresa que está vendendo, que se relaciona com a imobiliária, e não é mais ele, José. Então não altera. Altera sim, ele deixa de ser PJ, pessoa física, e passa a se relacionar como pessoa jurídica, que é a empresa individual. Deu para entender ou é muito confuso isso? Não, deu para entender. Deu? É a inversão. É. Pois não. Eu recebi meu CNPJ essa semana. Tá? O contador ainda não me disse, ela me veio como EPP. O contador não me disse. O contador ainda não me disse. Que lucro eu devo aplicar. Ele não me falou. Para todos os efeitos, ela está começando agora, nesse mês, começo de abril. Essa opção não foi feita, como é que fica? Vai fazer pelo primeiro recolhimento. Pelo primeiro recolhimento? Primeiro recolhimento. E ele tem que me dar essa opção, porque até agora não me deu. Tem que conversar consigo. Ele pode chegar e se for emitir a primeira nota fiscal e não conversar consigo, ele vai jogar na presunção, no lucro presumido, porque vai calcular e mandar a guia para o senhor pagar. Mas se o seu faturamento não for suficiente, o lucro real seria o melhor. Ele tem que conversar consigo. É, isso que me estranhou. Eu ia perguntar isso para ele. Eu ia perguntar, eu não passei batido, não. Porque EPP só está no Simples Nacional. Que atividade é a sua? Imobiliária. Não entendi o que o senhor quis dizer. EPP está dentro do Simples Nacional. Então, ele me deu a minha empresa e está como EPP. Eu entendo que é empresa de pequeno porte? Mas a empresa de pequeno porte é aquela de faturamento até 2.400.000, que são as empresas do Simples Nacional. Se ele vinculou como Simples Nacional, nós estamos com um problema aí. Porque é o que eu disse, ele põe e a Receita não confere. Ela não invalida, o senhor vai lá, ela te dá o CNPJ. Depois ela vai bloquear a sua relação tributária. Tá, vamos dizer, porque até então de contabilidade eu entendo
Nada. E eu também não, viu? Tá bom, Estou brincando. aprendendo todo dia, com vocês também. Eu sei chegar a fazer dar 2 mais 2 dá 5, mas tudo bem. O que eu posso estar revendo com ele? Vamos supor que ele fez essa documentação que não seja o que nós estamos comentando aqui. Que não seja do meu agrado, para lucro real, que eu estou achando até interessante pelos cálculos, não sei. O que eu devo fazer com o meu CNPJ? Ele pode ser alterado? Se eu não- Pode sim. Ele tem, no momento do cadastramento, tem que declarar se a empresa... Newton, me ajuda aí com essa parte operacional, às vezes eu me fujo um pouquinho. O Simples Nacional você declara no CNPJ a opção já na inscrição. E a EPP ela fica no regime normal, né? É isso? Boa noite, O primeiramente. Newton é diretor do SESCOM, é o meu anjo da guarda. Que isso, presidente. A pergunta do companheiro tem que ver o seguinte. Primeiramente, quando você citou a questão do EPP, nós temos que deixar claro hoje o seguinte. A opção do Simples Nacional você faz após o registro do CNPJ, Isso. após registrar na prefeitura. Então, só depois desse momento você pode fazer a opção. É que você vai declarar o que você vai quer. declarar. O que pode talvez ter acontecido aí também é o seguinte: a junta comercial, se a empresa foi aberta, ela pode ter sido sim aberta como uma empresa imobiliária, de acordo com o que você assinou no seu contrato social, e a junta comercial ela ainda aceita a situação EPP sem que a Receita o aceite lá na frente. Exatamente. Então, muito provavelmente, Aí que é o a sua conflito. empresa vai ser bloqueada. Se você tentar a opção do Simples Nacional, que é na Receita Federal, ela vai ser bloqueada. Né? Esse vínculo é importantíssimo, então muito cuidado com esse momento, tá? Ajudou? Ok, obrigado. Temos mais 2 perguntas aqui. Odil, internautas. horário, tudo bem, Odil? Bem? Valdemar de Souza, Brasil. Como vivemos de venda, às vezes, 2, 3 meses sem vender nada, como faria a declaração dos impostos? Nada a declarar? Não tendo movimentação, nada a declarar. Temos uma outra pergunta aqui de Ricardo Antunes. Boa noite. Na empresa individual, há alguma limitação para a distribuição do lucro? Na empresa individual, o critério é o mesmo. Contabilidade, lucro apurado, distribuição para pessoa física isento do imposto de renda. Tanto no lucro real como no lucro presumido. Tá? Pois não. Aqui no microfone, por favor, em respeito aos internautas, por gentileza. O senhor apresentou as diferentes figuras aí. Agora eu queria fazer uma colocação. Nós sabemos que tem faixas de faturamento para o senhor estar enquadrado em cada uma dessas daí, né? De repente o senhor está num determinado limite, eu não me lembro mais agora qual que é o enquadramento do lucro real. Mas lucro real não tem limite. Não tem limite. Lucro presumido é 48 milhões de faturamento ano. 48 milhões de faturamento acima de 48 milhões, o só senhor lucro entra no lucro real. Só lucro real. Que são as multinacionais, as empresas que têm um são enquadramento... As maiores, As maiores, né? Isso. Para dar os 86% lá que o senhor colocou do faturamento, né? Aquele bolo lá. Isso, exato. Né? Isso, exatamente. Então é importante saber isso também, porque como o EPP ou como microempresário também tem os limites de faturamento. Então, o limite da empresa Simples Nacional é 2 milhões e 400 ano, ou seja, 200 mil reais mês. A EPP está dentro desse limite. Tá? Como lucro presumido, o limite de faturamento ano é 48 milhões, 4 milhões mês. E lucro real não tem limite. O lucro real você pode fazer para uma empresa sem faturamento, para uma empresa com R$1.000 de faturamento ou com 200 milhões de faturamento, não tem. Por isso, o lucro real é uma excelente alternativa dependendo da condição econômica da empresa. Né? E ela tem ainda aquelas 3 situações dentro do regime do lucro real: suspensão ou por presunção. Tá? Fazendo o balanço mensal. Isso, exatamente. E aí, o que o senhor ganha com isso? O lucro presumido é uma grande estratégia tributária para as empresas do nosso segmento, que nós, profissionais liberais, tem, às vezes, uma representação de ganho muito grande. Porque é o nosso vínculo pessoal, é um trabalho intelectual. Né? Então, a renda, às vezes, ela é quase sem custo. E se eu estou dentro da faixa do lucro presumido, eu vou pagar o meu imposto sobre os 32% na jurídica, toda aquela carga tributária que vai chegar em 17%, mas o resultado do lucro
Se eu tenho 80% de lucro comprovado contabilmente, eu distribuo para a pessoa física, isento de imposto. Então nós não temos mais nada a pagar. Morreu nos 17%. A Receita Federal, os nossos amigos da Receita, querem mudar essa legislação e querem voltar a tributar a distribuição de lucro, porque eles não se conformam. Porque eles dizem o seguinte: eu recebo no meu olerite e tenho todos os meus impostos pagos, por que os empresários têm esse benefício? Né? Eu estou falando, tá bom, então nós vamos começar a conversar sobre isso, então nós vamos voltar lá atrás, quando o Everardo Maciel era o secretário da Receita, que a presunção era 8%, no setor de serviço, e ele aumentou para 32% para dar a isenção. Então, você quer voltar? Então, volta a 8%, a presunção. Aí ele não quer conversar. Então, ele não muda a lei e a gente não, né, ficamos de olho antenado. Tá? Doutor. Quem? Pois não. Uma parte da pergunta o senhor acabou de responder, da que eu ia fazer. Eu sou um profissional, sou um corretor, só saio de casa, vou até o estande, quer dizer, o meu custo é a gasolina e a alimentação. Então, a primeira parte é, posso lucrar 80%, 90%, eu só vou fazer essa distribuição e não vou pagar mais imposto. Quer dizer, o meu, pessoa física, a minha parcela de imposto de renda já vai estar paga nos 17 e pouco por cento. Isso. É isso mesmo. Só que eu só faria uma correção na sua fala. Eu sou um empresário corretor de imóveis. Ok. Não sou mais corretor. Quer dizer, então, para esse passo, a única coisa que eu preciso é alugar um imóvel, porque eu não posso abrir empresa na minha casa. Isso. E arranjar um sócio. Eu também não posso abrir a limitada sozinho. Isso. Ou empresário individual. Ok. Tem um empresário individual. Tá? Mas você não pode fazer na sua casa, mas pode fazer na casa da sogra. Só que você vai ter que dividir o lucro com ela, né? Já levei a filha, né? Já? Eu não.